Pronto, está gravando. Aí, vamos falar a bênção e pedir ao Eterno o seu cuidado conosco. Só estou abrindo aqui meu slide que acabei não abrindo ele na hora certa. Só um momentinho. E a gente já começa aqui. Vamos falar a bênção, né? Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu v'mitzvotav, v'tzivanu, Lassor, Bedrive, Torá. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus e do universo, nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou a falar as palavras da tua Torá. Amém? Nos abençoa nesta noite e os irmãos que não estão conosco também. Oramos por eles, abençoamos a cada um, aqueles que ainda não estão conosco, que não se juntaram a nós, que o Senhor prepare o caminho pelos méritos do teu filho de Yeshua. Amém, amém. Amém. Olha, meu amigo, Shalom, Shalom. Ah, irmão, aqui, meu amigo. Tudo bem contigo? Amém. Vamos lá, né? Shalom, shalom, tudo ótimo, graças a Deus. Bom, vamos começar nossa aula, que é a parte B, ou a parte 2 da doutrina da Trindade. Será que ela é bíblica ou não? No capítulo 9, que estamos das traduções que apresentam o Messias como Deus. Mas antes de falar sobre o assunto, eu queria dar de novo um resumão para vocês, porque a gente ficou um mês praticamente sem estudar, né? E aí, com esse mês sem estudar, provavelmente tenham se esquecido aí dos assuntos falados. Só relembrando, já falamos sobre a palavra errata, que fala da unidade do Eterno, né? Não sei se vocês lembram lá da unidade absoluta que afirma em Deuteronômio 6,4, unidade bíblica, né? E a unidade bíblica que fala que não é uma composição de pessoas divinas, nós falamos sobre isso, né? E outra parte também, outro assunto que nós falamos foi sobre Elohim. Elohim, que é o plural de majestade e não de pessoas, né? Não sei se vocês lembram desse assunto, os bons talmidins que são, né? E a palavra Elohim também, além de se referir ao Eterno, também se refere a anjos, se refere a juízes, se referem a ídolos, né? Tantas coisas que nós estudamos, a palavra Adon, Adonai, senhorio único, passamos por essa parte, né? E quando usa a palavra Adonai, é a forma litúrgica que se fala o nome do Eterno, né? Mas também significa soberania absoluta. Também falamos sobre façamos, aquela parte da pluralidade, quando se fala no plural, quando o Eterno fala no plural. Falamos também sobre o princípio dos agentes, ou agência divina, né? A palavra malar, anjos, que são muitas das vezes traduzidos como anjos, e isso faz com que as pessoas que leem os textos pensem que se fala somente de anjos, mas malar não quer dizer anjos, quer dizer mensageiros, ou que portam o nome do Eterno, né? O enviado que age como que envia. Falamos dos títulos messiânicos e autoridade recebida pelo Mashiach,
Falamos a palavra logos, davar, menrar também, que é davar e menrar, davar em hebraico, menrar em aramaico, e o logos em grego, né? Lemos lá no princípio era o logos, e o logos era Deus, e o logos estava com Deus, que quer dizer também a palavra davar, que quer dizer palavra, que quer dizer Torá, né? Que quer dizer verbo. E a palavra de logos em si, no grego, palavra do qual, digamos, o logos é da ordem de Deus, né? E no aramaico já é do que cria, do que julga, do que salva. E tem tantas diferenças também dentro desse texto, mas que sabemos que a, essa palavra em hebraico, davar, tem a ver com o som, né? O que o Eterno falou e depois se tornou carne, né? E finalizando, eu creio que na última parte que nós chegamos, quando antes de finalizar a aula, nós falamos sobre João 20 e 28. Vocês lembram desse assunto? Que Tomé, ele vê Yeshua ressuscitado, lembram? É? Aí, quando ele o vê ressuscitado, ele fala, meu Senhor e meu Deus. Não foi por aí que a gente terminou? Certo? E aí a gente vê a confissão dele, né? E isso acontece no contexto de Deus por meio do Messias. E quando ele fala, meu Senhor e meu Deus, não queria dizer que ele estava dizendo para Yeshua como Deus em si, né? Mas que ele entende que Yeshua havia recebido ali uma elevação após a ressurreição, né? E quando o Messias ele recebe essa elevação depois da ressurreição, eu faço uma pergunta: será que haverá evidências? Vamos ver se algum talmidinho vai entender o que eu digo. Será que existe evidências bíblicas suficientes, ou nas escrituras, na história, na interpretação judaica, não falar nem da Brit Hadashah somente, porque podem dizer, né, que alguns assimilam ao cristianismo, mas não é verdade, nós sabemos disso, mas existem evidências suficientes nas escrituras, na história da interpretação judaica, para destacar que o Messias, ele pode ser chamado pelo mesmo nome do santo bendito seja. O que é que vocês acham? Do eterno, do Akadosh Baruch Hu? O que é que vocês acham? Existem evidências suficientes? Quem é que pode dizer que ele pode ser chamado pelo mesmo nome do eterno? Eu creio que tenha, que possa ter evidências suficientes para isso. Porém, né, como você estava falando, no contexto judaico, né, nós judeus não chegaríamos a esse ponto. Porém, o cristianismo, aí qualquer coisa, Jesus é Deus, porque é um Deus trino, que é três e um, tudo mais. É por isso que eles buscam todo esse contexto para dizer que Jesus, né, que o Yeshua é Deus. Tá, mas a pergunta é, na história da interpretação judaica, alguém de vocês entende que o Messias, dentro da interpretação judaica, você acredita que o Messias pode ser interpretado ali, ou ser chamado pelo mesmo nome do Eterno, Santo Bendito seja? Quem é que diz sim, Assim, quem é que diz não? assim, pelo contexto, eu creio que não. Né? Tá. Pelo pouco que a gente já sabe, que está conhecendo, né? Eu creio que não. Né? Tanto que nem o próprio Yeshua se chamava de Deus. Né? Então, eu creio que não. Tá, o que a gente pode fazer agora, né? O que nós podemos fazer? Nós podemos, deixa eu ver aqui. Mas eu tinha colocado, tá, achei.
Eu vou colocar para vocês a interpretação do Talmud, certo? Vou colocar a interpretação do Talmud para vocês. E vamos tirar as dúvidas se o Mashiach pode ser chamado com o nome do Eterno, tá bom? Bora lá? Deixa eu só compartilhar minha tela. Estão vendo minha tela, né? Ok? Olha o que no Talmud diz. Pode se ler. No Talmud, no Rabá disse, Rabá disse, em nome do Rabino Yohanan, olha, no século vindouro, os justos serão chamados pelo nome do santo, bendito seja, porque está escrito, todo aquele que é chamado pelo meu nome e que eu criei para minha glória, eu formei, sim, eu o fiz. Isaías 43, versículo 7. Leram até aí? Os justos serão chamados pelo nome do santo, bendito seja. Ok? O outro diz, Rabi Shemuel, ou Samuel, Narmani diz, em nome do Rabino Yohanan, 3 foram chamados pelo nome do santo, bendito seja. E são os seguintes, os justos, o Messias e Jerusalém. Por dedução, isso pode implicar os justos, pelo que acaba de ser dito. O Messias, como está escrito, este é o nome pelo qual ele será chamado. O Senhor, nossa justiça. Jeremias 23, 6. Jerusalém, como está escrito, haverá 18.000 canas ao redor. E o nome da cidade, a partir desse dia, será: o Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. Não leia ali em hebraico, chamar, mas seu nome, Shemó. Ambas as palavras têm as mesmas letras hebraicas e podem significar tanto uma coisa quanto outra. Ok? Vocês viram o primeiro, o que os rabinos dizem? Que 3 foram chamados pelo nome do santo bendito seja. Quem foi? Uhum. Sim, os Messias, justos, Messias e Jerusalém. Jerusalém, tá vendo? Tá, mas em que contexto Jerusalém seria chamado de santo? Acabei de falar, em Não, Ezequiel. na questão, não é no texto. Em que contexto? Porque Jerusalém, o povo de Jerusalém, no caso, Não, da cidade de Jerusalém. para a cidade mesmo. Isso. Ah, tá, Tá bom? entendi. Eu vou continuar aqui, tá? Quando o Rabino Gerson, ou Gershon, Ben Yehudá, comentou esse texto do Talmud, escreveu Hashem Mamash Yikrahu, diz, o Messias será chamado precisamente de Hashem. Isso, quem está falando é o Rabino Gershon Ben Yehudá, certo? Aí vamos mostrar para vocês agora Maharsha, de Samuel Eidels, que apresenta uma interpretação menos radical, dizendo, só mostrar para vocês agora, de novo. Olha só. Olha o que ele diz. O nome do santo bendito seja foi invocado sobre 3 coisas, como não diz que eles foram chamados pelo nome do santo, bendito seja, mas sim que o nome do santo bendito seja foi invocado sobre eles. Parece que o nome do santo bendito seja para eles será um nome adicional para o Mashiach de Hashem, para Jerusalém, a cidade de Hashem, e também para um tzadik justo, o tzadik de Hashem. Para o Mashiach, porque também está escrito que ele será chamado de Hashem Tzedkeno, ou seja, o Eterno é nossa justiça.
o que significa que ele é um tzadik justo diante de Hashem. Como está escrito, acima sobre os tzadikim justos, que também serão chamados assim. Porque todas as suas obras são por causa do céu, e assim também é para o Messias. Porque todas as suas obras serão por causa do céu, e também para Jerusalém no futuro. O único povo que será convidado a entrar lá são aqueles cujas obras são por causa do céu, como está escrito acima. Né? Então aí a gente consegue compreender nas duas versões, né? Uma versão mais radical, em que sim, o Mashiach vai ser chamado pelo nome do Eterno. E em outro ponto, diz aqui Shemuel, Eideles, que eles serão chamados com esse nome por quê? Porque eles são chamados aqui por quê? Porque será um nome adicional, né? Será adicional para o Mashiach, porque o Mashiach é de Hashem, de Jerusalém, porque é a cidade de Hashem. E os justos, né? E os justos é porque são, né, os justos de Hashem, certo? Também, me esqueci, tem um outro texto ainda aqui. Tem mais um textinho, quase que eu me esqueço de mostrar para vocês. Uhum. Olha, tem mais um textinho. O Ravi David Kimchi, ele escreveu assim: em seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome pelo qual ele será chamado: o Senhor, nossa justiça. Jeremias 23, 6. Em seus dias, e este é o nome pelo qual ele será chamado: Hashem Tzedekeno, o Eterno, nossa justiça. Israel o chamará, e eles chamarão o Messias pelo seu nome, Hashem Tzedekeno, porque durante os seus dias a justiça de Hashem nos será estabelecida para sempre. E essa maneira de chamar o Messias é semelhante ao que Moisés Rabbeinu fez quando chamou um altar de Hashem, Nissi, Hashem é meu milagre. E quando Jacob chamou um altar de El, Elohei Israel, cada um de acordo com o seu Ian, ou seja, assunto. E também como foi chamada a cidade desde o dia em que Hashem estava lá. E Jonathan traduziu que eles o chamariam. Viram? Pronto. Então, de acordo com a teologia judaica, viu, Leandro? O Messias poderá ser chamado de Yud Rei Vat Rei. Certo? O Eterno é o nome do Eterno, e isso concorda também com Filipenses 2:9. Ok? E o que está escrito em Filipenses 2:9? Por isso, Deus também o exaltou acima de tudo e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Ok? Lembraram desse texto? Então, várias pessoas, né, de Israel, eles receberam o nome Yeshua em Israel. E nós encontramos várias pessoas com esse nome Yeshua. Lembram que a palavra Yeshua é a maneira abreviada e o nome longo é Yehoshua, lembram disso? Né? Então, o sucessor de Moshe é Yehoshua, que quer dizer Yeshua. O filho de Nun, né? Um sumo sacerdote também, que se chamava Yehoshua, ou Yeshua, filho de Yosadak. Né? E o nome Yeshua aparece em 28 lugares do texto hebraico na Tanakh, certo? E uma vez no nome aramaico. Então a gente consegue entender aqui o quê? Que o nome que está acima de todos os nomes não é Yeshua, certo? Em Filipenses 2 revela o quê? Que Yeshua, o Messias, recebeu do Eterno o nome que está acima de todos os nomes depois de ter ressuscitado os mortos. Por quê? Ele estava disposto a sofrer e morrer por obediência, certo? Só que ele tinha o nome, né? Como ele tinha o nome Yeshua antes de sofrer, morrer e ser ressuscitado, então o nome Yeshua
não pode ser o nome acima de todos os nomes, porque ele já tinha esse nome antes, certo? E nas escrituras, o termo nome significa o quê? Significa mais, o termo nome, mais do que chamar, mais do que apenas chamar seres vivos e objetos com nomes diferentes. Para identificar cada um e diferenciá-los uns dos outros. O nome também revela caráter e propósito e criação da pessoa, certo? E o nome também pode significar fama, né? Fama. No Brasil, o nome ele é importante, porque se você tiver um nome sujo, então o seu nome não tem autoridade, você não tem crédito, né? O nome ele pode significar várias coisas. E o nome tem a ver com autoridade, é o que está dizendo aqui nesse texto, né? E dependendo do que se tem, tem-se autoridade. Sim ou não? E o poder para agir na área em que o nome constitui um fator de poder, dependendo de quanto lhe foi dado, né? Então, quando um nome está acima de outro, isso implica que a pessoa que tem esse nome goza de uma posição superior em autoridade àquela que tem o outro nome. Quando está escrito que na ressurreição o Elohim deu a Yeshua, ou seja, o Eterno deu a Yeshua, o nome que está acima de todo nome, significa que ele recebeu uma posição de autoridade e uma missão que está acima das posições e missões de todos os seres criados. Amém? O Eterno, como o nome do Eterno, ou dizer, com que o Eterno, ou com que o nome o Eterno chamou Yeshua ao ressuscitá-lo dentre os mortos, é a pergunta, qual foi, né, o nome que o Eterno chamou Yeshua ao ressuscitá-lo dentre os mortos? Atos 13, 32, 33, está escrito assim: e nós vos anunciamos a boa nova de que a promessa feita aos pais, Deus cumpriu para os nossos filhos a ressuscitar Yeshua, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. E de acordo com esse texto, Yeshua recebeu a honra de ser feito filho de Deus, ou de Elohim, na ressurreição, certo? E na ressurreição, tá, gente? O Eterno dá aos homens uma posição especial como filhos de Elohim. Abre para mim Lucas 20, 35 ao 36. Se alguém puder ler, eu agradeço. Lucas 20, 35 ao 36. O que que diz? Pode me dar um paninho só para me limpar meu óculos, que tá meio sujinho. Por favor. Lucas 20, 35 ao 36. 35 e 36. Isso, por favor. Mas os que são ávidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Tá vendo? Aqui nesse texto, Yeshua está explicando para as pessoas, talvez, se eu não estou enganando, são os fariseus que fazem, né? Me lembrei da história, que é um fariseu que chega com ele e faz a pergunta: ô, bom mestre, se uma mulher que teve um marido, e aí ela ficou viúva desse marido, e aí, quando ela ficou viúva, o irmão dela o resgatou, e aí esse segundo que a tomou, também morreu, ela ficou viúva, e o terceiro veio e a tomou. Aí, assim sucessivamente, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Aí ele faz: quem deles vai ser o marido o marido dessa mulher, né? Aí Yeshua
dá essa resposta para eles, né? Que na ressurreição dos mortos, entre os mortos, as pessoas não se casam nem são dadas em casamentos, porque também não podem mais morrer, pois são como os anjos e são filhos de Deus, tá vendo? Então, depois que a pessoa ressurge, ela ganha esse título de filho de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, Yeshua recebeu esse título de filho de Deus, por quê? Porque o Eterno o ressuscitou dentre os mortos, certo? E só que a diferença de Yeshua para nós é que ele recebeu na ressurreição, a posição que ele recebeu na ressurreição é superior à dos anjos, né? E aqueles homens que terão parte na ressurreição para serem feitos de Elohim. Então, essa que é a diferença, mas ele é filho de Elohim. Nós, que pela graça, e assim esperamos, sejamos ressurretos, também seremos filhos de Elohim. A diferença é que o Mashiach tem uma posição maior do que a nossa e a dos anjos, certo? Então, Yeshua era e é filho de Elohim, tanto antes quanto depois da ressurreição, de uma maneira única. E é por isso que ele é chamado de filho unigênito em várias ocasiões. Já nas escrituras, né, as escrituras dão pelo menos 3 testemunhos que Yeshua, por meio da ressurreição, ele recebeu o nome de filho de Elohim de uma forma ou de uma maneira totalmente única. Por exemplo, em Romanos 1:4 está escrito que ele foi declarado filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, nosso Senhor Yeshua Mashiach, ou Hamashiach, né? E esse texto mostra que Yeshua foi declarado filho de Elohim na ressurreição, tá vendo? Encontramos também um outro testemunho em Hebreus 1:4-5, que diz, sendo muito superior aos anjos por ter herdado um nome mais excelente do que eles, porque o qual dos anjos Deus jamais disse, tu és meu filho, eu te gerei hoje, e novamente, eu serei pai para ele, e ele será filho para mim. Então, você percebe que nesse texto aqui que acabei de falar de Hebreus 1:4-5, Yeshua, né, o nome de Yeshua herdou, tá? O nome que Yeshua herdou, na verdade, o nome que Yeshua herdou é superior aos dos anjos. Só que ele recebe depois da ressurreição. E nesse texto diz que antes da ressurreição ele era o quê? Inferior aos anjos. Não está escrito isso? De acordo com Hebreus também 2:7-9. Então, após a ressurreição, ele é chamado de Ben Elohim, filho de Deus, filho de Elohim, que é mais excelente acima dos anjos, tá? E só relembrando que filho de Deus não quer dizer essência, lembremos disso. Não quer dizer que ele saiu de Deus como um filho, como um ser humano faz, né? Mas é um título, é uma função, é um representante do Eterno, né? Não é isso que nós aprendemos? Mas Yeshua não era filho de Elohim antes de ser ressuscitado? Eu faço essa pergunta. Ele era ou não era? Né? Claro que ele era antes. Em várias ocasiões antes da ressurreição de Yeshua, ele foi reconhecido como filho de Elohim, tanto pelos anjos, até pelos espíritos malignos, né? Vocês lembram lá do demoniado gadareno, certo? Até outras pessoas reconheceram ele como filho de Elohim, ou seja, pela posição, pela autoridade, certo? Agora, quando está escrito aqui, na ressurreição, ele pode herdar um nome que é muito superior aos anjos, né? E que ele recebeu esse nome acima de todo nome. Se vocês se lembram lá em Mateus 28:18, Yeshua ele fala assim, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Não é isso que está escrito lá?
Então, ele está ali já ressurreto, ele mesmo confirma, né? Então, além do título de Filho de Deus, há outro nome que as Escrituras colocam acima de todo outro nome. E a gente sabe qual é esse nome. O nome do Eterno, Yud-Rei, Vav-Rei, certo? E será possível que Yeshua tenha recebido esse nome quando ressuscitou dos mortos e foi colocado no céu, foi colocado em seu lugar no céu? Né? Será? Se a estudar mais profundamente as Escrituras, aprendemos que o Filho recebeu autoridade para levar o nome do seu Pai e bendito aquele que vem em nome do Eterno. É isso que ele fala, né? Que todos vão falar antes que o Mashiach venha. Israel vai falar, Baruch Haba Beshem Adonai. Então, sim, todos vão clamar, certo? Bendito é aquele que vem em nome do Eterno. Mas Yeshua não vem apenas em nome de Eterno. Ele também se chama Yud Rei Vav Rei. Assim pode-se dizer que ele, de alguma forma, é Yud Rei Vav Rei, certo? Como está escrito em Filipenses 2, 9 a 11. Por isso, Deus também o exaltou acima de tudo, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Yeshua Yeshua HaMashiach é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, nesse texto agora, vamos ver. Vemos uma relação entre o nome de Yeshua, né? O nome de Yeshua e o nome que está acima de todo nome. Ok? Por meio da ressurreição, o nome de Yeshua foi elevado para ser um substituto do próprio Eterno. Lembram de Yosef, né? Yosef foi elevado para ser substituto do próprio faraó. Ele substituto, ou seja, ele vai fazer a função do faraó. Mas ele não é o faraó. Né? E a gente vê isso também nas escrituras apostólicas, em várias ocasiões, que aquele que invoca o nome de Yeshua está invocando o próprio Eterno. Não sei se vocês lembram, no último Shabat, que nós estávamos lendo, de que um apóstolo fala para uma mulher, acho que era uma mulher, um homem, não me lembro bem, que ele diz assim, que Yeshua te cure, certo? Mas quando ele fala que Yeshua te cure, é por causa da posição que lhe foi dada, que ele tem autoridade para curar, ele tem autoridade para libertar, certo? Ele tem essa autoridade para salvar, autoridade para perdoar pecados. Não é isso? Agora, por causa disso, é que muitos não veem a diferença, tá? Entre Yeshua e o Eterno, que eu estou falando para vocês aqui. E eles concluem que ele é parte de um Deus trino, né? Ou um Deus único ou trino. É por isso que o pessoal se confunde, porque ele é tão parecido com Deus, a posição que ele está é tão próxima de Deus, né? Que as pessoas pensam que ele é Deus. Então, no caso de Paulo querer dizer aqui, né, que todos confessarão que Yeshua é o Senhor, ou seja, o eterno seria no sentido de representante e não de uma prova de que ele é eterno. É isso que Paulo está dizendo. E se você prestar atenção aqui, aqui no caso de se falar o nome do Eterno, quando diz que o Eterno deu a Yeshua nome acima de todo nome, isso implica claramente que ele não tinha em si mesmo antes de recebê-lo do Pai. Vocês compreendem? Como a gente consegue, toda vez que alguém for falar esse assunto contigo, aí você rebate, diz, olha, eu sei, ele tem um nome com autoridade, mas ele não tinha esse nome. E o que isso quer dizer? Que ele é uma autoridade delegada, não vem dele.
Então, se ele tem poder para curar, não é o poder dele, ele foi dado esse poder. Se ele tem poder para libertar, não é ele que tem esse poder da essência dele, mas lhe foi dado esse poder. Vocês compreendem? Tá? Então, não se pode receber algo que já se tem, não é verdade? Nem se pode tornar-se algo que já se é. E o fato de Yeshua ter recebido o nome de Yud-Rei Vad-Rei, de seu pai após a ressurreição, constitui uma evidência de que ele não o tinha antes. E ele precisava receber esse nome para poder ser chamado dessa maneira. Vocês estão compreendendo que quando a gente faz perguntas ao texto, nós temos as respostas. Então, ele não tinha. Então, se ele não tinha, significa que não é a essência dele, ele foi dado. E, consequentemente, o texto de Filipenses apresenta de quê? Apresenta uma evidência de que Yeshua não é o eterno em si mesmo, certo? Mas ele recebeu a honra de levar o nome do eterno. O nome que está acima de todo nome. Acima de todo nome. A palavra grega que foi traduzido como Deus é charizomai, que vem de charis, que significa graça em grego, tá? Então, assim, Yeshua recebeu a graça de poder levar o nome que está acima de todo nome, e, consequentemente, trata-se de representatividade e não de essência e natureza. Ok? Tá aí, ok? Então, no capítulo anterior, nós aprendemos que o emissário muitas vezes leva o nome daquele que o enviou, e o Messias pode ser chamado tanto de Elohim, tanto de Hashem. E agora, voltando ao capítulo 20 de João, e a história da confissão de Tomé, que nós estávamos falando no início, a gente pode tirar também podemos dizer que por essa razão, né, perfeitamente possível que Tomé tenha chamado Yeshua de Elohim, pode ser, né, como representante do Eterno, delegado, juiz supremo, certo? Pode ser também, podemos tirar essa interpretação, por isso ele fala meu Senhor e meu Deus, meu Elohim, né? Mas numa expressão não de idolatria, mas como o representante, né, meu Senhor. Não, mas isso não afirma e não prova que aqui está se relacionando a uma doutrina de trindade, certo? Filipenses 2, 5 ao 11, que nós vamos ler esse texto, nesse texto aqui já a gente vai começar a usar uns textos que geralmente o povo usa, as pessoas usam para aclarar ou declarar a doutrina da trindade. Filipenses 2, 5 ao 11. É muito conhecido esse texto de vocês, né? Que ele fala assim: tenham, pois, em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo, ou no Messias Yeshua, o qual, embora existisse em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que se agarrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e achando-se em forma de homem, humilhando-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou ao máximo e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua, o Messias, é Senhor para a glória de Deus Pai, certo? Agora, quando a gente vai ver essa palavra aqui, a forma traduzida de como forma, né? Existisse em forma de Deus, ou como forma. Essa palavra que significa forma, ela aparece apenas 3 vezes no texto grego dos escritos apostólicos, tá? Essa palavra forma, morfe. Filipenses 2:5, Filipenses 2:6 e Marcos 16 ao 12, certo? E aqueles que anunciam a doutrina da Trindade muitas vezes interpretam essa palavra a partir daí, tá? Do seu significado grego, do grego clássico, que foi escrito 5 a 6 séculos antes da época de Paulo. Os que defendem a doutrina da Trindade, eles falam isso, tá?
e dizem que significa essencial, permanente. Mas de acordo com William Wachtel, as descobertas arqueológicas, tá, dos manuscritos que foram escritos em Koiné, que era a língua usada nas versões gregas dos escritos apostólicos, tá, confirmam que muitas palavras gregas sofreram uma mudança de significado. E uma delas foi a palavra morfe, que nós acabamos de ler aqui em Filipenses 2:5, né? Aparece forma duas vezes, tanto em Filipenses 2:5 como em Filipenses 2:6, tá? E de acordo com Kenneth West, professor do grego no Moody Bible Institute, Instituto Bíblico Moody, que também promove a doutrina da Trindade, ele fala assim, que a palavra morfe significa figura, forma, deve ser entendida em seu contexto histórico, e não a partir do significado que tinha várias centenas de anos antes, tá? E isso pode significar, ou isso significa que não se pode basear-se no fato de que morfe tem a ver com a essência, mas com composição. E o que concorda bem com o que aprendemos nos capítulos anteriores. Então, essa palavra informa, que nós acabamos de ler, no morfe antigo, clássico, né, eles falam como essência. Porém, segundo os estudos recentes, eles dizem que essa palavra morfe foi baseado no grego koiné, e não no antigo clássico, que quer dizer figura ou forma, não essência, tá? Oi? Tá bom, gente? Então, se caso alguém falar para ti, não, mas olha só, em Filipenses 2:5 está dizendo que essa palavra forma de Deus quer dizer essência no grego, né? Porque no grego clássico quer dizer essência. Aí você pega essa mesma base que eu estou acabando de te dar aqui, eu vou te dar depois o texto para você ler, vou te dar o material de arquivo para você ler, que nas descobertas arqueológicas dos manuscritos acharam que essa versão dessa carta é no grego koiné. Então, no grego koiné não quer dizer essência, no grego koiné quer dizer figura ou forma, ou seja, que ele estava existindo em forma e não na essência de Deus. Ok? Para vocês até aí? Então, ele assume o quê? Ele assume uma posição e não essência, certo? E essa palavra ela é utilizada duas vezes, tanto no capítulo, no versículo 5 e no versículo 6 de Filipenses 2, tá bom? Portanto, a palavra não pode significar essência quando aplicada a um escravo, não é verdade? Porque quando você vai ler o texto aqui, diz que ele esvaziou-se de si mesmo, tornando-se em forma de servo, e servo é escravo. Só você ler o texto. Não pode, uma pessoa não pode assumir forma de escravo se ele tem uma essência, né? Portanto, é muito improvável que a mesma palavra tivesse outro significado no versículo anterior, que trata a semelhança entre Yeshua e Elohim, certo? E Yeshua é apresentado por Paulo como alguém que podia escolher entre tirar proveito pessoalmente de sua semelhança com Elohim, ou humilhar-se e assumir a forma de escravo. E ele tinha, portanto, que escolher entre duas posições, não entre duas essências, certo? Isso nos ensina que a palavra morfe não tem a ver com essência e natureza. Eu vou mostrar para vocês aqui um credo. No credo niceno,
a gente pode se ler entre outras coisas, tá? Diz assim, no credo de Niceno: creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma natureza do Pai, que desceu do céu e pela obra do Espírito Santo se encarnou. Já leram alguma vez o credo de Niceno? Alguém Já de vi isso na vocês? igreja católica quando era católica. Tá. Credo de Niceno. Uhum. Vamos lá. Esse credo de Niceno foi composto no século IV, tá? E basearam-se, entre outras coisas. Em que eles se basearam, esse credo de Niceno? Adivinha em quê? Ou chuta aí em que eles se basearam. Quem é que chuta? Baseado na Trindade? Rapaz, essa é difícil, ó. Eu acabei de ler para vocês. Eles se basearam na palavra morfe, que eu acabei de ler para vocês. De Filipenses 2, 5 e no 6. A palavra morfe, vou repetir para vocês. A palavra morfe, no grego clássico, quer dizer essência. Só que, segundo estudos ou descobertas arqueológicas, dizem que essa carta não foi escrita, tá? Ou as cartas de Paulo não foi escrita em grego clássico, mas em grego koiné. Ok até aí? Então, a palavra morfe não tem a ver com essência, tem a ver com o quê? Com forma. Então, esse credo de Niceno foi composto no século IV, baseando-se, entre outras coisas, tá? Na palavra morfe de Filipenses 2, gente. Ah, tá, agora entendi. Vocês compreendem como isso é importante? Sim. Essa palavra ela foi interpretada com um significado de que o Messias tinha a mesma essência do Pai, por causa dessa palavra morfe. Antes de se tornar homem, ele era morfe em essência, usando o grego clássico, né? Aí, para depois deixar sua divindade, porque é isso que os cristãos eles falam, ele deixou o seu trono de glória, se esvaziou de tudo, se tornou alguém como nós. Não é assim que eles dizem? Né? Aí tirou a sua divindade para se encarnar como nós, para viver como homem. Não é isso que eles dizem? Né? E essa interpretação vem desse credo aí de Niceno, gente. Uhum. Né? E a maioria das traduções desses versículos vem baseado nesse credo de Niceno. E é possível encontrar pontos de vista tendenciosos. Vocês querem... Bora ler, alguém quer ler alguma outra versão? Lê uma versão aí para mim. Uns que vão dizer assim, que mesmo sendo Deus, quer ver? Lê aí. Vê uma outra versão. Qual é a... Filipenses 2, 5. 2, 5. Coríntios, 5 ou 6. Filipenses 2:5. E shalom, shalom a todos. Filipenses 2:5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Essa versão de qual? King James. É a King James, tá? Essa tá correta. Tá? A natureza, ou seja, pode ser a forma, né? Pode se interpretar como forma. Tem alguma outra versão? Estou procurando outra Bíblia aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui no meu telefone. 2:5 diz aqui. De sorte que haja em vós, 2:5. Posso ler? Pode.
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que também, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Qual é essa versão? Ai, ARC? essa versão. Almeida, Revista e Corrigida? Sim, Tá, essa tá sim. correta. Agora, eu vou ler para vocês aqui uma versão, a NVI. Na NVI diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, diz aqui na minha, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Na NVI. Certo? Aquela... na revista atualizada, pois ele subsistindo em forma de Deus, na Almeida Revista Atualizada, e na NTLH, que diz ele tinha a natureza de Deus. Né? Então, dependendo da versão, tem umas que dizem até, embora ele sendo Deus, ou embora ele tendo a essência de Deus, né? Então, você percebe aí o quanto existem versões, né? Agora, se a gente lê esse mesmo texto em aramaico, eu vou mostrar aqui para vocês o mesmo texto em aramaico. Tá? Vou compartilhar para vocês o mesmo texto em aramaico. Conseguem ver? Sim. Tá aí, ó. Então, bem aqui está escrito, ó, demuta, que é ali de cá para cá, né, da direita para a esquerda. Então, daqui demuta e aqui demutar. Tradução em português. Ele existindo na semelhança, tá vendo? Demutar, de Deus, não considerou como algo a ser retido o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se na semelhança, de novo, demutar, de seres humanos. Né? Então, demutar abrange semelhança, forma, aparência, modelo, em aramaico, tá? E aqui aparece tanto para a semelhança de Deus, no versículo 6, quanto na semelhança de homens, no versículo 7. Vocês estão compreendendo? Sim. Tá? Pronto. Então, olha só. Então, Oi. Aqui na Bíblia Católica, Filipenses 2,5 diz assim, ó, haja entre vós o mesmo sentir e pesar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. Essa católica tá ótima. Tá ótima. Tá boa a interpretação. Foram mais honestos até. Quando fala forma divina, está se falando da forma de Deus. Tá? E se nós usarmos esse mesmo texto de Filipenses, o que é que te lembra Filipenses 2,5? O que é que te lembra? Qual texto te lembra? Bora aí, Talmidins, se vocês conseguem conectar o texto. Te lembra o quê? Qual texto te lembra? Não precisa dizer o capítulo, o versículo, mas qual texto te lembra assim? O versículo falado. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. a Gênesis 1. Não é isso? É isso mesmo. Tem uma relação. Uhum. Né? Forma de Deus, semelhança de Deus,
façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Tá vendo como é importante entender Torá? Quando eu falo para ti, lê Torá, que você consegue ler Brit Hadashah. Agora, se você só lê Brit Hadashah, você vai chegar às suas conclusões paganizadas. Certo? Filipenses 2, Yeshua ele é chamado assim. Não é verdade? Portanto, Yeshua é um quê? Um homem nascido de mulher. Certo? Ele nasceu de uma mulher. Ele foi ungido. Ele teve um título de Messias que lhe foi dado. E ele foi cheio do Espírito do Eterno para exercer essa função específica. Uma função celestial. Certo? Então, assim como foi o homem Yeshua, Messias, ou Yeshua, ungido pelo Espírito, que existia na forma de Deus e não ser celestial, né? Não ser celestial. Assim foi o homem, né? Yeshua, que existia na forma de Deus, não no ser celestial. Nem o título Messias, nem o nome Yeshua foram dados a outra coisa, ou foram dados a outra coisa, senão a homens. Títulos de Messias e título, o título de Messias, né? Título de Messias, se nós formos prestar atenção, como já li para vocês, sobre tipos de Messias, né? Porque a palavra Messias quer dizer ungido. Então, ungido só se pode dar a seres humanos, certo? E essa é uma das evidências de que Paulo não está falando de um ser divino aqui nesse texto, né? Ou seja, ele não está falando que um ser divino se transformou em homem, certo? Agora, se partimos do princípio de que Paulo não está falando de um pré-estado divino, de Yeshua, mas de sua condição como homem nascido de mulher, então encontramos um paralelo muito importante entre o que aconteceu com o primeiro Adão, o primeiro homem, né? Yeshua, ele nasceu como o segundo homem. Quer ver? Abre lá em 1 Coríntios 15, 47, para mim. Por favor, e leia. O que diz em 1 Coríntios 15, 47? O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. O segundo homem é dos céus, Céus. né? Ou seja, da mesma forma que o primeiro homem, o segundo homem foi criado sem pecado e chamado de filho de Deus. Os dois foram criados sem pecado. Lê aí para mim Lucas 3:38. Lucas 3:38. Lucas 3:38. Filhos de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Você está falando que Adão era o quê? Filho de Deus. Né? Então nós temos aqui Yeshua, chamado de filho de Deus, e Adão, chamado de filho de Deus. Filho de Deus. Então, o primeiro homem foi criado à imagem e semelhança, Demut, como está escrito lá em aramaico, filho de Elohim, a forma de Elohim, assim como Yeshua foi feito a forma de Elohim. Amém? Então, depois de comparar o Messias, Yeshua, com Adão,
e ambos existindo na forma de Deus, Paulo descreve como o segundo homem enfrentou a mesma escolha que o primeiro. Não é isso? E ele também foi criado, na verdade, ele também foi tentado, né, a tirar proveito, tá? Assim como Adão foi tentado, Yeshua também foi tentado para tirar proveito pessoal de sua posição e buscar o quê? Independência na desobediência de ser como Elohim. Vocês compreendem? Tem vários textos, em Gênesis 3:5 fala sobre isso, né? Em Gênesis 3:5 fala da desobediência de Adão. E Mateus 4:3, e no versículo 6, fala da tentação, das 3 tentações que Yeshua teve. Aí, o que aconteceu com Adão? Ele escolheu a desobediência. E Yeshua teve 3 tentações. Adão teve quantas tentações? Uma. Yeshua teve quantas? 3. Entendeu? Yeshua teve 3. Mas em vez dele escolher o caminho da desobediência, né, como o primeiro homem, Adão, fez, certo? Ele quisesse buscar a autoexaltação, o que aconteceu com o segundo homem? Ele se curvou diante da vontade do Eterno. Não foi assim? Então, ele estava disposto a obedecê-lo em tudo, né? Para assim ele poder cumprir a vontade do Eterno. Cumprir o quê? O papel de servo sofredor, do qual ele havia, ou do qual todos os profetas haviam falado anteriormente sobre o Mashiach, né? E o segundo homem, ele triunfou onde o primeiro homem caiu. O segundo homem triunfou onde o primeiro homem caiu. O segundo homem obedeceu onde o primeiro homem foi desobediente. O primeiro homem, ele queria se agarrar à sua semelhança com Deus como um espólio. Já o segundo homem, ele escolheu não se agarrar à sua semelhança com Deus, mas ele adotou uma atitude de servo humilde, de obediência, e se curvou à vontade de Deus Pai, e se tornou escravo da humanidade, mesmo quando estava enfrentando a pior morte que o homem podia imaginar, né? E ele escolheu não se apegar ao fato de ser filho de Deus, mas se entregou à morte em humildade e obediência. É isso que Shaul está falando em Filipenses 2, 5 e 6 e 7. Certo? Não. As consequências das escolhas opostas dos dois tornaram-se diametralmente opostas. Quando o primeiro homem considerou sua semelhança com Deus como uma presa, ele caiu em pecado e perdeu sua grandeza e iniciou seu caminho para a destruição da morte. Agora, quando o segundo homem se recusou a tirar proveito, né, pessoal de sua semelhança com Deus, por meio do sofrimento da morte, ele foi reconhecido no céu como um homem perfeito e, portanto, foi restaurado, deificado, elevado à primeira posição da criação, ou na criação. Muito acima de tudo e de todos. Foi o que aconteceu. Coisa linda. Aleluia. Aleluia. É muito bonito esse texto, eu gosto demais. Quando nós examinamos com paciência, a gente compreende o propósito do Eterno para a humanidade através do Mashiach. Dessa maneira. Vocês compreendem como o Mashiach para os judeus é diferente do Mashiach dos gentios, para os pagãos? Certo? E aí a gente tira a conclusão de quê?
Filipenses 2 não tem como você tirar ou ser usado de evidência de que o Filho existia em um estado divino antes de se tornar homem. Não tem como. Ele fala o quê? Apenas que Yeshua nasce de uma mulher dessa forma, né? E ele se torna um grande exemplo para que pudéssemos adaptar-nos a esse sofrimento, ou a esse sentimento, na verdade, né? E no versículo 10, quando está falando do mesmo texto, que todo joelho se dobrará em nome de Yeshua, né? Não está escrito assim no 10 no 2:10, né? Que todo joelho se dobrará onde diz ao nome de Yeshua, ou em nome de Yeshua. Lá não está escrito assim, porque, portanto, diante de Yeshua, ou não está escrito assim, diante de Yeshua todo joelho se dobrará. Está escrito assim? Não. Está escrito o quê? Ao nome. Ao nome. Ao nome. E o nome representa quem? O Eterno. Olha aqui, ao nome de Jesus se dobra todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso. Então, não está falando que diante de Yeshua todo joelho se dobrará. Está falando ao nome de Yeshua. E nós acabamos de entender que Yeshua representa quem? O Eterno. O Eterno. Não é isso? Então, através de Yeshua é que nós temos acesso ao Pai. Nós sabemos disso, não é verdade? Uhum. Então, o que finaliza lá depois no 10. 10? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Podia terminar para a sua glória, né? Uhum. Não podia terminar para a sua glória? Sim. Podia terminar para a sua glória. Então, assim será diante do Pai que todo joelho vai se dobrar. O Pai está sendo honrado por meio do Filho. É simples, certo? E isso que Paulo fala, quer ver? Abre lá para mim Isaías 45, 23 ao 24. Isaías 45. Meu irmão, Isaías 45. 23 e 24? Isso. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se comentará tão somente em Yahvé a retidão, justiça e poder. Até ele virão e serão humilhados todos os que se revoltarem contra ele. Não está parecido com o texto de Filipenses 2:10? Sim. O 23 está. Quem é que está falando que todo joelho se dobrará a ele? Aqui é o Eterno que está falando. Eterno, através de quem? De Isaías. Isaías. Né? Ele diz, diante de mim se dobrará todo o joelho. E em Filipenses diz o quê? Que todo joelho se dobrará ao nome. Ou seja, e o nome de Yeshua representa quem? O Eterno. Você está vendo como por meio do ministério do Messias, toda forma de idolatria ela vai ser erradicada da terra, né? Porque todo joelho vai se dobrar diante do Eterno por meio de Yeshua, que é o caminho para ele. E é o que não tem acontecido, né? Por meio de Jesus tem acontecido ao contrário, tem gerado idolatria, que não é isso que Paulo pregou. Vocês estão vendo como Paulo é difícil de ser compreendido? Né? Muitos confundem por causa de Paulo, certo? E aqui fala
tem uma palavra kurios, que significa governador, né? Governador, significa poder, acho que na palavra kuros, que quer dizer poder, autoridade. Hoje em dia, na Grécia, eles usam, né, essa palavra kurios de um título respeitoso, né? Senhor fulano, aí falam kurios, né? E isso é utilizado, por exemplo, na Septuaginta, que é o grego, né? A Septuaginta é a Tanakh em grego. O kurios, ele é usado na tradução em 3 termos, também como Adon, Adonai e Yud Rei Bat Rei, certo? E por algumas ocasiões não está claro esses 3 termos quando é usado. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai ler dentro do grego na Brit Hadashah, porque eu já falei para vocês que quando vocês lerem a palavra Senhor na Brit Hadashah em português, tenha cuidado se não for a Bíblia judaica, porque lá se confunde Senhor com Yeshua e se confunde Senhor com o Eterno, com Adonai, né? Certo? Então, a gente não consegue se basear em Filipenses 2, né? E dizer que Yeshua é Yud-Hei Bad-Hei pelo fato de ter também uma palavra aí, que é kurios, que é o Senhor, né? Escrito Senhor, o governador. Né? Bom, deixa eu ver aqui mais um texto. Atos dos Apóstolos 2:36, Kefa, Pedro, ele fala assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Yeshua, a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Messias e Cristo. Então, ali, voltando a usar essa palavra kurios, aqui não tem como Deus ter feito a Yeshua Adonai, né? Não vai fazer sentido. Então a pessoa traduz como Senhor, e aí pensa Senhor, o nosso Senhor, Senhor dos céus, Senhor da terra, vai pensar que é Adonai, né? Então, nos leva a entrar em erro, né? E aqui você está vendo também que Yeshua não tinha esse título de Adon, né? Se prestar atenção, esse texto de Atos dos Apóstolos 2:36 falam que Deus o fez Senhor, ou seja, Deus o fez Adon, Deus o fez, em grego, Kurios, né? E também Messias, certo? Romanos 9:3-5 diz: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado do Messias, por amor aos meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, às quais pertencem a adoção dos filhos e a glória, os pactos, a promulgação da lei, o culto e as promessas, dos quais são os patriarcas, e dos quais, segundo a carne, procede Cristo, que está acima de todas as coisas, Deus bendito pelos séculos. Amém. Esse texto aí, ele é polêmico, né? Você vê como ele termina? Termina assim: procede Cristo, que está acima de todas as coisas, Deus bendito pelos séculos. Amém. Olha só. E aqui eu coloquei que tem um teólogo chamado Mikael Telbe, ele é um sueco, que ele é partidário da doutrina da Trindade, tá? E ele escreve que Paulo, ele apenas em 2 ocasiões ele fala, né, em termos que podem ser interpretados como que Jesus é Deus. E ele diz aonde? Romanos 9:5, que eu acabei de ler para ti, Romanos 9:3-5, mas na parte
do versículo 5, que fala que procede de Cristo, que está acima de todas as coisas, vírgula, Deus bendito pelos séculos, amém. E ele fala em Tito 2,13, tá? No entanto, ele escreve que apenas a primeira vista de Romanos 9,5, parece que Paulo está falando de Jesus como Deus. E em seguida destaca o fato de que na época Paulo escrevia-se sem pontos e vírgulas. Na época de Paulo se escrevia sem pontos e vírgulas, né? O que faz com que esse texto possa ser traduzido da seguinte maneira. Vou mostrar para ti aqui. Minha garganta está muito seca. Deixa eu colocar aqui para vocês o texto. Olha só. Aqui, ó. Me esqueci, acho que a última. Eu não me lembro qual foi a última versão que eu coloquei aqui. Vocês estão vendo? Romanos 9,5 na versão NTLH. Cristo pertence à raça deles, está falando dos patriarcas, né? Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Nova tradução, linguagem de hoje. Cristo, que é o Deus. A outra versão da NVI diz humana de Cristo, que é o Deus acima de todos, bendito para sempre. Tá vendo? Olha as pontuações como já mudaram. Vocês estão vendo? Aí está um símbolo de interrogação, amém. Essa outra versão que eu não estou lembrado qual é, eu acho que é a Almeida corrigida e revisada. Revisada e corrigida, ARC. E dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, vírgula, Deus bendito eternamente. Amém. Todas as versões cristãs portuguesas estão falando explicitamente que Paulo está dizendo que Yeshua é Deus. Certo? Aí, segundo o doutor Telby, que eu acabei de falar para vocês, o sueco, a segunda parte do versículo pode ser vista de forma independente, como um louvor ao Pai, tá? E como é possível encontrar argumentos para os dois pontos de vista, certo? Ideias dividem-se entre os tradutores da Bíblia. Alguns deixam que se refira a Cristo, outros a Deus. Telle escreve ainda que normal para Paulo, e claro, dentro do judaísmo, parece ser que os louvores foram dirigidos a Deus. Isso escreve esse teólogo, tá? Portanto, seria normal, ou seria anormal, se Paulo, em Romanos 9, se dirigisse especialmente aos cristãos judeus, e que geralmente são muito cuidadosos em diferenciar entre Deus e Cristo, agora abandonassem essa distinção e falasse claramente Jesus como Deus. É o comentário desse teólogo, certo? E de acordo com a nova versão internacional em inglês, a segunda parte do versículo, eu estou falando da inglês, tá? Não a portuguesa. A portuguesa ela está escrita daquela maneira que eu te mostrei agora há pouco. Na inglesa, ela é traduzida assim: Cristo, aí vem ponto. Deus, vírgula, que está acima de todas as coisas, seja louvado para sempre. A versão inglesa, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o texto em grego, vou falar um dos textos em grego no papiro 46, no mesmo texto que estamos lendo. Bom, texto grego no papiro 46, Chester Beatty, ou não Beatty, Papri,
de 180 a 250 depois de Cristo. É considerado o manuscrito mais antigo e o mais bem preservado de todos. Este texto foi escrito como scriptio continua, o que implica que praticamente não há pontos nem espaços entre palavras. No entanto, no P46 há alguns pontos, ou na forma de 2 pontos, ou na forma de um ponto acima da linha, e em várias ocasiões aparecem pequenos espaços no texto para agilizar a leitura. Em P46 aparece um ponto em Romanos 9:5, entre as palavras carne, que quer dizer homem, tá? E ele, o que indica que quem escreveu o ponto queria mostrar que deve haver uma pausa na leitura após a palavra carne. Consequentemente, a frase que segue o ponto constitui um louvor ao Eterno, que está acima de todas as coisas, e não ao Messias. Isso também concorda com outros textos paulinos que têm palavras semelhantes de louvor judaico típico ao Eterno. Romanos 1:25, 11:36, 2 Coríntios 11:31, Efésios 3:20-21. Esse tipo de bênção também é comum na literatura rabínica, especialmente quando se menciona o nome do Eterno. Portanto, olha só, o texto grego P46 poderia ser traduzido literalmente da seguinte forma: dos quais são os patriarcas e dos quais provém o ungido, por isso, segundo a carne, ponto, aquele que está acima de todas as coisas, Deus bendito pelos séculos. Amém. Estão vendo a diferença de tradução? Como é que seria? Tem outra aqui ainda. Tem mais uma outra aqui. Ó, essa versão Hebreus Roots Version traduziu do aramaico da seguinte forma, olha só. Tá aqui em inglês, né? Só para poder ler em inglês tem que ser ou Leandro ou a Ingrid, para não passar vergonha. Aí diz, traduzido para o português, como é que seria, tá? Mesma versão aqui, ó. E os pais e dos quais o Messias foi visto na carne. Aquele que é Eloá e que está acima de tudo. A ele sejam nossos louvores e nossas bênçãos para todo sempre. Tá vendo? Então, e os pais dos quais o Messias foi visto na carne. Ponto. Tá vendo? Ponto. Aí aquele que é Eloá, tá falando do Eterno, que está acima de tudo, a ele sejam nossos louvores e nossas bênçãos para todo sempre. Essa da versão hebraica Roots tá para o inglês. Tá bem ao pé da letra essa tradução aí do inglês para o português. Tá? Tá. Ao pé da letra tá boa ou tá ruim? É porque, assim, dependendo do contexto, algumas palavras podem significar outras coisas. Né? Entendi. Por exemplo, aí a palavra flesh. Uhum. Eu ainda não tinha ouvido falar essa palavra com a tradução de carne. Né? Vou até dar uma pesquisada aqui e ver quais são as outras traduções que ela tem. Entendi. Essa eu peguei da versão original. Da versão original. Aham, tá. Mas eu vou dar uma olhada depois. Tá bom, obrigado. Deixa eu ver. Eu tenho mais slides aqui. Vou mostrar outra coisa para vocês ainda aqui, ó. É impressionante essas diferenças de traduções. Olha, eu tenho mais outras aqui para vocês, ó. Atos dos Apóstolos 20 e 28, tá vendo? Eu peguei 3 versões, Almeida, Revista Atualizada, em TDH e
Reina Valera, tá? Olha que diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou, tá vendo? Com seu próprio sangue. Então, tá falando que quem comprou com seu próprio sangue foi Yeshua, que é Deus, né? Nessa versão aqui, ó. Aí a outra aqui diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que ele comprou por meio do seu próprio filho. Diferente. A outra aqui: portanto, cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja do Senhor, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Então, um está Senhor, né? Uhum. Outro está escrito Deus, e outro aqui que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho. 3 versões. Deixa eu ver se tem. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá comparar 3 traduções em português, né? Percebemos que há uma falta de concordância ao definir de quem é a igreja e de quem é o sangue. Isso se deve às diferenças existentes entre as variantes dos manuscritos gregos. Então, aqui, ó, a igreja de Deus, o seu próprio sangue, textos receptos. Esse aqui é um tipo de versão de manuscrito grego. A outra aqui, a igreja de Deus, o sangue do seu próprio filho. É esta aqui, o Scott Horn, manuscrito grego. A terceira, igreja do Senhor, o seu próprio sangue. Certos textos bizantinos. Deixa eu ver aqui. Aqui está na versão aramaico, né? Aparecem diferentes variações nos textos. Aqui fala, ó, na Peshita Códice Caburista, a congregação do Messias, seu próprio sangue, né? Essa leitura encontra na tradução em inglesas também, ó, de George Lampsay e de John Wesley. A outra diz a congregação de Eloá e seu próprio sangue, né? Então fala a congregação do Messias, seu próprio sangue, e na outra Peshita fala a congregação de Eloá e seu próprio sangue, né? Na versão Peshita. E na Códice Caburis já fala congregação do Messias. Né? Olha a diferença. Estamos falando de 2 versões aramaicas, né? 2 versões aramaicas, não é verdade? Aí, como é que a gente consegue explicar esse versículo? Como é que a gente consegue? Né? Tem 3 variantes gregos diferentes aqui que você está vendo, e aramaicos também, né? E o que a gente vê? Eu acredito que é óbvio, tá? Você lendo tudo esse de texto aqui, diferente, 5 tipos de textos diferentes, né? Que tem diferença entre um no outro. O que é que a gente consegue entender? Que alguns textos, dos que eles copiaram, eles introduziram alterações. Pode ser voluntário, como pode ser involuntário. Mas que eles colocaram alterações que não é o original, tem. Não é verdade? Ou seja, não corresponde, certo? Mais ao original. E eles estão utilizando essas versões. Por isso que a gente vê muitas variações, né? Então, não é certo que as cópias mais antigas também a gente possa dizer que são as mais próximas do original. Não acredito nisso, certo? Depende de onde e quando as alterações foram feitas, tá, gente? Então, o que eu posso te dizer também aqui é que é importante que nós, nesse contexto que vimos aqui, 5 tipos de textos, 2 de Peshitas, ou seja, do aramaico, e 3 de versões gregas, né? Várias variações aqui, a gente extrair doutrinas, né? Doutrinas daqui é muito complicado, a gente se basear nesses textos, né? Que para mim tem manipulações claríssimas, né? Porque a gente não sabe
quais são as variantes da original. Não tem como saber. Certo? Então, se há diferentes variantes de textos, elas devem ser revisadas à luz do testemunho do que há no restante das Escrituras. Todo bom estudioso, ele não vai basear as doutrinas dentro de um texto ali isolado. Ele vai pegar se aquilo que ele está lendo condiz, já que tem diferenças entre outros tipos de traduções. Você já teve essas experiências de ler em português e ler uma coisa e depois vai ler noutra, diz outra? Alguém de vocês ficava desconfiado? Não tem isso. Eu Então, já tentei ler em português e inglês, né? Aí, às vezes, algumas traduções não batiam muito certo, aí começava a dar uns nó na cabeça, aí deixei para lá. e só para ver que quando é algo muito estranho, não tem como você se basear nesse tipo de tradução fielmente. Então, você vai ter que buscar nos textos da Tanakh, né? E se você prestar atenção, se diz assim que se disser assim, que Deus a comprou com seu próprio sangue. Te faz logo uma pergunta: Deus tem sangue? Se ele é espírito, né? Se ele é espírito, simplesmente é para quem não entende o que Deus é, a essência de Deus. Para observar. É algo que os seres humanos têm, os seres terrestres têm, né? E a palavra sangue em hebraico é dan, tá? Por que é dan? Porque é relacionado com a palavra Adam, que quer dizer homem, que vem da palavra Adamá, que quer dizer terra. Dan é sangue, Adão é homem, Adamá é terra. O eterno não é sangue, o eterno não é homem, o eterno não é terra. O eterno não é física. A gente acabou de estudar em Bereshit agora. Ele não é físico, ele não é apalpável. Como é que eu comprei a igreja do Senhor com o próprio sangue, né? A gente está quase finalizando, vamos lá. Eu tenho mais... Olha só, mais um outro textinho para vocês. Mais um textinho aqui. Olha esse outro aqui. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Pode abrir, Almeida Revista e Atualizada. Está assim. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E já na Almeida Revista e Corrigida, já diz: Deus nunca foi visto por alguém. Ponto. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Gente, que discrepância. E os dois são Almeida. Dessa Almeida Revista e Atualizada para essa revista aí corrigida, aqui mais de 200 anos. Pai, este o fez conhecer. 200 anos quase, mentindo para pessoas. Tens noção disso? Falando que ninguém viu a Deus a não ser o Deus unigênito. E agora eles corrigem e colocam o Filho unigênito. Vocês compreendem? Essas alterações fazem as pessoas pecarem, né? E se você prestar atenção, aqui está escrito a palavra filho, né? E filho, nos textos manuscritos mais antigos, aparece a palavra Theos. Né? Theos quer dizer o quê? Deus. Já nos outros aparece a palavra Huios, ou Huios, que quer dizer filho. Alguns textos gregos aparecem Deus, Theos. E outros aparecem filho, Huios, né? E Moré? Oi. Aqui na Bíblia Católica, João 1,18 está assim, olha. Ninguém jamais viu a Deus, ponto e vírgula.
o Filho único, Hum, que é Deus e está na intimidade do Pai, olha aí, foi quem o deu a conhecer. totalmente alterado aí. Esse foi embelezado. Naquele lá que não pode nem elogiar, aqui nessa aqui já passaram da linha, né? Certo? E sabe o que mais? Existem variantes também da Peshita, do texto sírico antigo, tá? Eles escrevem filho, no siríaco antigo eles escrevem filho, e na Peshita, no siríaco antigo escreve filho, e na Peshita, que são os dois aramaicos, na Peshita escreve Eloá, igualzinho. Uns escrevem o filho unigênito e no outro escrevem Eloá. Então, a gente vê de novo, tanto na Peshita, na siríaca, no grego antigo e no grego, nos outros tipos de grego aí, no koiné, está escrito o quê? Eloá e filho. Certo? Então a gente vê de novo manipulação do texto original, certo? E aí é difícil a gente julgar, né? Qual é o texto inspirado pelo Espírito que foi dado pelo céu? Como é que a gente consegue saber, né? E aí, o que a gente faz? O que as pessoas fazem? Oh, vamos construir uma doutrina sobre esses versículos, né? Aí eles criam uma doutrina dentro desses versículos e aí eles correm risco de citar uma fonte contaminada. Eles correram risco e nós corremos risco de ler fonte contaminada, né? Então, se esses textos também precisam ser revisados à luz de toda a Escritura, e se partimos da linha geral que vimos até agora nas Escrituras, é mais fácil inclinar-se a favor das variantes dos textos que falam do Filho unigênito, certo? Do que o outro, que fala aqui da ideia de que Deus nasceu, né? Porque se a gente for fazer de novo outra pergunta, no primeiro foi, sempre faça a pergunta ao texto. Deus sangra? Não, não sangra. Deus é terra? Não. Como é a palavra sangue em hebraico? É Dan. Não. E Adão vem de quê? De Adão, que é homem. E Adão vem de quê? De Adamá, que é terra. Não, então Deus não sangra, Deus não é homem, Deus não é física. Agora, desse aqui, eu me faço outra pergunta. Deus pode nascer? Não. Vocês estão compreendendo? É só a gente fazer as perguntas do texto. Né? O imutável, o eterno, vivificante, invisível, altíssimo, pode nascer? Vocês compreendem como são pensamentos perigosos, próximos a doutrinas pagãs? Que eu vou, na próxima aula que a gente vai ter, eu vou focar nisso com vocês, né? Sobre as doutrinas pagãs que influenciaram dentro do cristianismo. Vou mostrar mais um texto para vocês. Esse de Timóteo. Até aqui vocês viram quantos textos estão manipulados, né? Vocês compreendem quantos textos tem manipulados em português para vocês? Eu peguei só alguns, porque se eu ficar mostrando todos, aí vocês vão cair para trás. Olha esse aqui de 1 Timóteo 3,16. Ó. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo e justificado no espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. NVI. Tá? Agora, na Almeida Revista e Corrigida. E sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no espírito, contemplado pelos anjos, proclamado entre as nações, crido no mundo, recebido em glória. Tá vendo? Um está escrito que Deus foi manifestado em corpo e outro está dizendo ele foi manifestado na carne. Né? Com certeza está se referindo ao Mashiach aqui. E aí, quem leu o NVI, como dizia meu avô, se lascou. Né? Né?
a gente percebe aqui, de novo, né? Outro texto que Theos, um tem Theos e outro tem Huios, né? Que é Ros, né? Que ele, na verdade, é Ros. Ele foi, que ele foi, o qual, né? E já no texto aramaico, já que a gente estava falando de aramaico, no texto aramaico já não tem essa palavra Eloá, tá? Estou te mostrando só no grego, que são as traduções para o português. Na tradução aramaica não está escrito que Deus, né? Deus foi manifestado. Não tem essa palavra Eloá, foi manifestado, né? Deixa eu ver aqui. Oh, mais um. Só mais um, né? Deixa eu ver que horas tem aqui. Ah, tá no tempo já. Vou finalizar. Só mais um, olha só. Tito 2,13, ó. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha, NVI. A gente está falando de Telbe, né? O teólogo sueco diz que nós mencionamos anteriormente, diz que esse é o único versículo que Paulo diz claramente que Jesus é Deus, de acordo com a construção gramatical do grego. Mas, para chegar a essa conclusão, Telbe se baseia em duas teses mais ou menos pronunciadas. Aqui ele diz: Paulo ou seu secretário escreveu em grego. Segundo, o texto grego que temos hoje está de acordo com o texto original de Paulo, que Paulo escreveu. Aqui, ó, essa aqui é a mesma, tá vendo? Mesmo de Tito 2,13, na Peshita, olha como é que está escrito aqui. Enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus e de nosso Salvador Yeshua o Messias. E ele diz, Mike Telby, que é a única evidência mesmo de que Paulo diz que Jesus é Deus. Tito 2,13. Vocês estão compreendendo? Esse teólogo está dizendo que é o único momento que você pode falar de fato que Paulo disse que Yeshua é Deus. E a versão Peshita, que fala, ó, vamos ler de novo. Enquanto guardamos bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. NVI. Na Peshita diz, enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança, a manifestação da glória do grande Deus e de nosso Salvador, Yeshua, o Messias. Vocês estão vendo aí? A gente já questiona, né? Se Telbe diz que é só no grego, mas no aramaico não diz isso, a gente deve questionar, certo? Se realmente Paulo escreveu em grego, certo? Segundo os textos que temos hoje, que estivesse de acordo com o que ele escreveu, então esse texto constituiria um único testemunho de Paulo, que chamou Yeshua de Elohim, com exceção das cartas aos Hebreus. Né? Eu tenho um texto aqui para falar de Hebreus, mas eu vou deixar para vocês escrito. Eu não sei se eu faço isso na próxima aula, mas eu vou deixar para vocês escrito. E a gente vai marcar mais uma aula para a próxima quinta-feira, tá bom? Para continuarmos falando sobre. Pode finalizar com o texto de Hebreus e entrar em mais uma aula bônus que eu tenho para falar para vocês. Então, a gente finaliza aqui nossa aula. Oh,
Caro Hashem, Fala assim. Olha, Maiara, Maiara, lá, Tava dormindo, né? como é que tá, Atos? Tá melhor? dormindo, era? Bem, Valeu, Rachem. Ah, tá aí, o Rui tá aí, Ah, pelo menos. Ah, eu tava, só que o telefone tava distante, eu não tinha como Ah, responder. É que eu tô assistindo pela TV. entendi. Mas vocês viram aí que Estamos. estamos. quanto mais vocês procurem, depois, tá, achem esses textos e anotem, por quê? Porque, olha só, eu vou dar um testemunho de um irmão nosso aqui que está falando para o cunhado dele sobre esses assuntos. E às vezes ele me pergunta, Moré, e aqui, olha, porque o meu cunhado pegou e leu tal assunto. Leu Colossenses capítulo 3. E se embananou todo. E o que é que eu falo agora? Qual é a minha resposta? Porque Paulo está falando mal da lei, olha aí. Né? Então, tem certos assuntos que são um pouco mais difíceis. Né? Mas no futuro eu quero estudar com vocês a carta aos Colossenses, para vocês entenderem o que é que Paulo está falando mesmo. Estudar uma carta de Coríntios. A gente vai estudando aos poucos, né? Certo? E aí, a gente tem mais essa aula, e aí a gente vai dar uma parada depois, porque eu não sei o que a gente pode estudar, mas a gente pode pensar, né? Se volta para os estudos. Mas tem quantos irmãos? Amanhã a gente vai se reunir de novo, né? E aí, eu quero ver se eu marco outro estudo ou se eu marco uma reunião de oração com vocês. A gente vai pensar aqui. Mas eu creio que orar é bom também. Né, Bel? certeza. A gente tem que orar pela cidade. Tem que dobrar Com nosso... certeza. Olha, eu queria falar isso amanhã, mas eu vou repetir amanhã, mas a gente tem necessidade de orarmos como comunidade uma vez por semana juntos. Entende? E orar por quê? Orar pela cidade. Orar por Castanhal. Sim. Né? Não precisa ser algo assim muito longo, não, mas é aquele momento que quem tem filhinho já fez deitar, fez dormir, né, que tem outras ocupações, e a gente reúne no máximo aí 1 horinha para orar, 40 minutos, mas a gente ora junto. Pode ser por Meet mesmo, sem problema nenhum, né? Para nós orarmos. Tá bom? A gente vai acertar amanhã para a gente marcar uma oração semanal e é o que nós precisamos fazer. Tá bom, meus queridos? Tá certo. Então, Tudo ótimo. que Eterno te abençoe. Que Deus nos Amém. dê paz. Tenha um Amém. bom descanso. E nos vemos Amém. amanhã. Tá bom? Amém, amém. Amém. Oi, Axa, você tá bem? Olha, Axel. Oi, Axel. Você tá, Atos? Tô saindo. Diga oi, E oi. Atos, Isabel, tá melhor? Noa. Oi, Noa. Olha, Noa. Noa. Oi, Noah. Tudo bem, Noa? Ah, que você tá que nem o Noah aí, pulando para um lado para o outro. Noa, acabou de acordar, Noa? E nada. Tá com a bateria cheia ainda. Tá com a bateria cheinha. Você pilha alcalina Eu até 2 vezes, né? Eu até tenho misericórdia. E a Vocês não Axa podem da guaraná pra essa Bel, tá criança. melhor? Melhorou? Quem? Hein, Bel? A tua filha melhorou? Graças a Deus tá melhor. A garganta ainda tá um pouco inflamada, mas pelo menos não existe mais febre, né? Graças a Deus. Uhum. Até pra casa de mãe. A Mônica, a mulher conhece um método aí pra garganta, né, mulher? E Como assim? É o método... Dedão na garganta. na garganta. Andiroba. Método algodão no dedo com andiroba. É, isso mesmo. Exatamente, exatamente. O terror.
Para finalizar, né? Funciona. Teve um dia que meu filho, eu já tinha dado alguns anti-inflamatórios e tudo. Aí o pai tá procurando alguma coisa, eu tive que ir atrás de um antibiótico. Quando eu chego na farmácia para pedir para uma senhora me liberar um antibiótico, aí a senhora disse: olha, eu vou lhe vender, mas vou lhe falar uma coisa, viu? Eu sei, eu poderia estar lhe falando isso, porque eu poderia estar vendendo aqui, mas eu vou lhe falar a verdade. Esse antibiótico não presta, não. Pega o dedo, enrole com algodão e tal, encha de mel, de andiroba, não sei o que e tal. E aí você é a mulher da farmácia. Eu Mas disse, é rapaz, essa verdade. mulher, Olha a cabeça no oi, não. se a mulher que podia estar me vendendo remédio, me passando essa dica, então eu vou obedecer. Preciosa, né? É verdade. Aí foi certo. Garganta cura rapidinho com andiroba. É só tem que ter coragem, né? Tem uns que não tem coragem. Eu tenho coragem de fazer na Aira. Tem a Moriá, que ela mesmo mexe, a garganta dela Ela mesma. mesmo. Ela não tem pena, não. Misericórdia. Todos os meninos são. Ela faz Nem nela dela mesmo. mesma. Ela faz nela mesma. Eu sou um negócio desse, muita coragem. Bom. Gente, fiquem na Shalom, tá? Bom descanso a todos. Amém. Até amanhã. Shalom. Shalom, shalom. Vai lá, Tó. Laila Tom. Laila Tov. Vai lá, Tó. Até amanhã.